A vinha do Senhor é a casa de Israel. Irmão e irmã, feliz domingo para você. Alegria de podermos partilhar mais um dia do Senhor. Alegria de podermos estar juntos, de podermos nos encontrar em torno da Santa Palavra de Deus. Nós queremos iniciar esse nosso encontro de hoje colocando a nossa vida diante do Senhor da vida, do Senhor que nos dá a vida. Colocar a nossa gratidão, colocar o nosso louvor, a nossa adoração, sobretudo colocarmos tudo aquilo que nós recebemos do Senhor através do seu Espírito Santo, através da Eucaristia que nós celebramos nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para que juntos nós tomemos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, de 33 a 43. Mateus 21, de 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhe o mesmo, Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: onde respeitar meu filho? Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna, que elas nos santifiquem e que perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos numa sequência de domingos onde o Senhor vem nos falando em parábolas. E nos 3 últimos domingos, Ele nos falou de vinha. O que é uma vinha? A vinha é uma plantação de uva. Nós por aqui vemos falar muito em plantação de café, não é? Mas lá na terra deles, eles falavam de vinha, plantação de uvas. E nós vimos então no domingo retrasado, quando o Senhor falava sobre os operários da vinha, aqueles que foram chamados
às 6 da manhã, às 9, às 12, às 15 e também às 17 horas, aos quais o Senhor chamou-os para trabalhar na sua vinha, pagou a todos eles o mesmo valor, tanto os que chegaram cedo, quanto aqueles que chegaram já quase na hora de fechar a porta, como se diz. Todos eles receberam a mesma coisa. E alguns encresparam, né? Como que aqueles que trabalharam só um pouquinho receberam o mesmo tanto que nós, que suportamos o sol durante todo o dia, o calor? Jesus, aquele dono da vinha, disse que o que vocês têm contra eu ser bom e querer dar o melhor para todos, igual para todos. Depois, no domingo passado, nós ouvimos falar daqueles 2 filhos que o seu pai chamou, ordenou para que eles fossem trabalhar na vinha. Um disse que não ia, depois se arrependeu e foi. O outro disse que ia e não foi. Hoje também o Senhor nos fala da vinha. Ele fala aqui do pai de família que plantou uma vinha, que fez um cultivo de uvas. Ele plantou essa vinha, ele cercou-a com a sebe. O que é uma sebe? Uma cerca viva, não é? Cerca com próprios arbustos. Fez essa cerca, ele cavou o lagar, aonde são poços feitos no chão, aonde é jogada a uva colhida, e ali as pessoas pisoteiam aquelas uvas para como espremer, né? Para que ali tirem o suco da uva para fazer os vinhos. E ele construiu também uma torre para que fosse guardada a vinha, fosse vigiada. E ali então ele fala que depois de ter preparado tudo, ele arrendou aquela vinha. E deu na época da colheita, então, ele mandou os seus servos virem buscar o produto daquela vinha, daquele investimento que foi feito. E chegando ali, o que eles fizeram? Acabaram matando aqueles servos para não dar. Eles se apossaram de fato, né, daquilo que o Senhor tinha dado para eles, daquele pai de família tinha dado para ele. Depois, então, aquele pai de família mandou mais outra turma lá, um número maior, eles fizeram a mesma coisa. Por fim, mandou o filho, e eles então viram ali a nossa chance de pegarmos a herança. Vamos matar também o filho do pai de família e nós vamos ficar com tudo para nós. Irmãos, nós podemos também colocarmos isso na nossa vida. O Senhor, Ele tem preparado tudo para nós. O Senhor tem preparado a missão para cada um de nós. Aproveitando, falando, né, em missão, nós estamos no mês das missões, no mês missionário, outubro. Então, o Senhor prepara tudo para nós. O Senhor nos dá a oportunidade. Ele nos dá a sua palavra, nos dá o seu Espírito, nos dá o chamamento, Ele nos dá os sacramentos que servem como guardiões da nossa fé, onde nos dá a oportunidade de nós confessarmos o nosso pecado, onde nos dá a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. E nós acabamos por, muitas vezes, nos apossar da missão que o Senhor nos deu para nós. Vejam, a missão é para o Senhor, não é para nós. É o Senhor que nós vamos anunciar, não é a nós mesmos. E, às vezes, nós tomamos essa posição de posse, de tomarmos para nós, de nos sentirmos os donos da missão, nos sentirmos o dono da igreja, nos sentirmos o dono da comunidade. E muitas vezes, quando nós tomamos a consciência, muitas vezes, irmãos, nós não damos ao Senhor aquilo que é do Senhor. Veja, eu falava de investimento. Qual o maior investimento
do Pai. Qual foi o maior investimento do Pai? O que Ele mais deu foi o seu próprio Filho Jesus. E Ele permitiu que o seu Filho viesse morrer na cruz para pagar os nossos pecados. E nós vemos, irmãos, que nós não acolhemos a Jesus, que nós não respeitamos Jesus, como aquelas pessoas que mataram o herdeiro. Nós não acolhemos o Senhor como Deus, como Rei, como dono da nossa vida, como dono da vinha. Nós não o acolhemos. E aqui a palavra de Deus nos fala. O próprio Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Está falando lá no Salmo 117. Então, o que é uma pedra angular? A pedra angular é a pedra de sustentação de uma edificação. Aquela pedra que nós colocamos na quina da construção, como se fosse uma coluna que sustenta o peso da construção. A pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. Esse Jesus que muitas vezes nós não acolhemos. Esse Jesus que nós temos visto todos os dias, quase, esse vilipêndio do nome do Senhor. As pessoas dizendo que Jesus é isso, que Jesus é gay, que Jesus é travesti, que Jesus é um monte de coisa. Fazem caricaturas de Jesus. Nas escolas de samba, eles fazem aquelas coisas tenebrosas lá, como se o diabo vencesse o próprio Jesus, o Senhor da vida. Ele rejeitado, mas ele é a pedra angular. Aqueles que rejeitam o Senhor, eles não terão salvação. Porque Jesus é o Salvador. Jesus é a pedra de sustentação. É sobre ele que nós temos que colocar a nossa vida, é sobre ele que nós temos que colocar a nossa fé, é sobre ele que nós temos que colocar a nossa esperança, sobre ele que nós temos que colocar a nossa decisão. Aqueles que querem ter uma vida na eternidade, eles precisam colocar a sua vida sobre esta pedra angular que é o Senhor Jesus. E eu pergunto a você hoje, pergunto também para mim, qual é o grau de confiança que nós temos colocado em Jesus, a pedra angular? Como nós temos confiado no Senhor? Nós temos realmente acreditado, temos confiado no Senhor, temos depositado nele as nossas esperanças ou não? Irmãos, é para nós pensarmos. Jesus hoje está conosco. Isto é obra maravilhosa aos nossos olhos, é obra do Senhor, é admirável aos nossos olhos. E é mais do que admirável aos olhos, é essencial à nossa salvação. Para nós encerrarmos, por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Se nós não quisermos acolher o Senhor tem para quem, tem a quem salvar. E nós queremos eu quero ser salvo. Eu quero tomar a decisão hoje, mais uma vez, de depositar no Senhor toda a minha vontade, todo o meu desejo, todo o meu querer, toda a minha sede.
de eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continue em oração. Faça a sua oração, faça a sua entrega. Proclame Jesus como o Senhor da sua vida, como pedra angular na sua vida. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique em paz, um feliz domingo para você, junto com sua família. Na alegria, hoje é o dia do batizado da minha netinha Isabelle. Vamos participar daqui a pouco. Amém. Fique em paz.